Oi, eu sou a Ethel. Eu e o Marcos temos esse canal para podermos apresentar alguns passeios e algumas viagens que a gente faz. E eu prometi contar a lenda de um lugar onde nós havíamos visitado e que nós comentamos no vídeo anterior. O lugar que nós visitamos foi o The Woodman ou The Store. Basicamente é um conjunto de montanhas extremamente famosa na Ilha Skye. Como o vídeo anterior contando a história, alguns detalhes do passeio, mais a lenda ia ficar muito longo, a gente decidiu contar a lenda em um vídeo separado. Nesse lugar é muito comum a gente ver 3 lendas sendo faladas sobre eles. Então a gente vai divulgar de forma mais resumida cada uma delas. A lenda número 1 é também a lenda mais famosa, contada na Ilha Skye. Dizem que a Ilha Skye, ela foi popularizada por gigantes e eles não se entendiam entre si. Por isso, haviam muitas lutas entre eles, muitas brigas, muitas batalhas, a ponto de suas lutas serem ouvidas a milhas e milhas de distância, em praticamente toda a Ilha Skye. Durante uma determinada batalha, um gigante morreu exatamente ali naquele lugar. E esse gigante caiu ali no chão e ficou abandonado, deitado naquele solo. Com o passar do tempo, a natureza foi ganhando espaço, foi absorvendo aquele gigante, vamos considerar assim, e a terra praticamente o engoliu, deixando apenas um ponto para o lado de fora do solo, que seria o polegar do gigante. Em uma segunda lenda, diz que ali, aquela região, era onde as fadas faziam as suas travessias indo para o seu mundo mágico. Um casal que vivia ali naquele local subia a montanha praticamente todas as tardes para poder ver essa travessia das fadas. E isso acabou se tornando uma tradição do casal. Afinal de contas, o lugar era lindo. Com o passar do tempo, a esposa teve dificuldades e começou a não conseguir chegar até o lugar. E seu marido a carregava, porque aquilo era uma tradição e eles tinham que continuar mantendo aquele costume como casal. Então ele levava a esposa no colo até o ponto onde eles sentavam e ficavam vendo a travessia das fadas. Mas o tempo foi pesado para o homem também, e para ele começou a ficar custoso subir com a esposa no colo. Ainda assim, ele insistiu em manter a tradição. Em um dia, desabafando, ele acabou verbalizando, soltando para o ar que ele queria que aquela tradição se mantivesse e que houvesse uma forma de que eles ficassem ali sempre vendo aquela travessia das fadas. As fadas, por sua vez, também ficaram curiosas em ver aquele casal subindo diariamente para vê-las passarem por um outro mundo, um mundo mágico delas. As fadas ouviram esse pedido, chegaram até ele e disseram que concederiam esse pedido para ele. Só que para que isso ocorresse, ele tinha que levar a esposa nas costas mais uma vez. E quando chegasse lá em cima, elas fariam com que ele tivesse o seu pedido concedido. O homem ficou extremamente empolgado e logo pegou sua esposa no colo e com muita dificuldade ele subiu a montanha. O que o marido não contava é que essas fadas eram um tanto quanto malignas e que quando esse homem chegou com a sua esposa no topo da trilha, elas a transformaram em pedras, garantindo que o casal não sairiam mais dali e poderiam permanecer ali vislumbrando toda aquela paisagem que ele tanto manteve com a esposa como tradição. E dali ele ficaria paradinho olhando o penhasco. Particularmente eu achei triste. Quem pensaria que as fadas seriam malvadas?
E a última história, mas não menos importante, se refere a uma criatura bem mais amigável. Reza a lenda que havia um fazendeiro no pé daquela montanha e ele salvou a vida de um bondoso Brownie. Brownie seria uma espécie de um duende, tradicionalmente procurado pela população para auxiliá-los nos afazeres domésticos de suas casas. Isso era uma tradição na ilha. O fato é que o fazendeiro não quis que aquele duende fosse seu servo e não quis que ele o ajudasse. Ao contrário, desejou que fossem amigos. O duende ficou muito contente, afinal de contas isso não era comum. Então eles se tornaram amigos por muitos anos. Com o passar do tempo, a esposa desse fazendeiro adoeceu e veio a falecer. Logo depois, o fazendeiro também faleceu subitamente. Dizem que ele morreu de tristeza por causa da falta da sua esposa. E isso fez com que seu amigo duende ficasse sozinho e triste também. Para homenagear o amigo falecido, o duende fez uma espécie de um memorial, esculpindo uma pedra acima de onde a casa do fazendeiro ficava. Essa escultura nada mais era do que a imagem de seu amigo, criando assim o tão famoso e conhecido Velho Homem. Naturalmente, hoje a rocha já não tem mais as feições do senhor, do velho fazendeiro. Afinal de contas, muitas erosões e vento ocorreram ali e transformaram aquela escultura, mas a lenda permaneceu. São poucas as pessoas que acreditam nos gigantes, muito menos em fadas e brownies, mas não se pode negar que é algo realmente mágico e fantástico no Velho Store. Nós ficamos realmente impactados com aquela região, com aquela rocha, aquele penhasco. E claro que existe uma devida explicação geológica para a existência daquele lugar. Ainda assim, eu acho muito enriquecedor ver que aquela região transformou toda uma explicação geológica em um folclore típico da região. Criou uma forma extremamente lúdica com que eles explicariam todo o surgimento geológico daquele espaço. Em poucos dias que estivemos lá, nós vimos isso em muitos lugares. Era muito comum em civilizações que não haviam a escrita, como o caso dos celtas e dos pictos, que suas histórias fossem passadas por lendas e tradições. E elas se mantiveram até os dias de hoje, enriquecendo muito a experiência que a gente tem estando lá e ouvindo as pessoas falarem sobre isso. E basicamente as lendas do Old Man foram essas. Eu espero que tenham gostado de entender um pouquinho mais da história do lugar e principalmente os mitos singulares do país. Até a próxima lenda!